A todos os nossos amigos do Minuto do Livro, um abraço no coração. E hoje iremos falar de um livro que tem um título até muito bonito, que chama Jardim das Acácias. E como todos os livros, nós temos a real história dos nossos amigos cronistas da espiritualidade que vem nos contar. Narra a história dessa família, uma família que morava no interior do estado de São Paulo, e esse casal comprou uma propriedade rural porque não gostava de morar na cidade e viveram nessa propriedade rural lá para os idos de 1910, mais ou menos. E tiveram 10 filhos, entre esses filhos um que destacou com o nome de Antônio Marcos. Já era um menino mais inteligente, com desenvolvimento intelectual melhor do que os outros. E quando ele chega em certa idade, ele querendo declarar sua independência, ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele entra numa firma que trabalhava com pedras preciosas. E ali ele se destacou pela sua desenvoltura, e vindo a ser no futuro sócio dessa empresa. E logo mais ele casa com uma criatura muito boa, boníssima, muito católica na época, porque o catolicismo sempre imperou. E ela, pelo seu coração nobre, ela ajudava muitos pobres ali da redondeza, distribuindo alimentação. Ela e mais aquelas companheiros dela, aquelas companheiras de igreja, distribuía aquela alimentação àqueles pobres necessitados, agasalho aquelas mães que estavam para dar à luz numa pobreza muito grande. Elas confeccionavam enxovais para as criancinhas e distribuía a todas essas crianças. O marido dela, muito atarefado, não se importava jamais com o que ela fazia, só pedia a ela para tomar cuidado, porque o Rio de Janeiro era desde aquela época violento. E ele pedia, falou: olha, cuidado, minha querida, porque ele a amava muito. E nesse vai e vem, foi marcado um jantar na casa dele, e o padre e as meninas que ajudavam ela foram nesse jantar. E o padre, aproveitando a ocasião, pediu a ele que ajudasse na reforma da igreja. E ele, muito prestigioso, muito amável, porque a sua mulher gostava disso, ajudou prontamente o padre. Mas aí o padre pediu uma soma e ele disse: não, eu tenho com que fazer a reforma, eu mesmo contrato os empreiteiros e vou fazer a reforma da igreja. Sendo que a quantidade que o padre pediu era 4 vezes mais do que a reforma da igreja. E ele ficou meio encucado com aquilo ali, porque ele prestimava muita honestidade. E um dia ele chamou a atenção do padre: padre, a gente tem que ser honesto, principalmente você aí, que tem as suas ovelhas e tal. Aí o padre confessou a ele, falou: meu filho, eu além de reformar a igreja, ainda tenho as criaturas que eu ajudo. E tem um irmão meu muito doente, que eu também tenho que ajudar esse irmão. Ele não consegue trabalhar mais, por isso que a gente pede um pouquinho de dinheiro a mais. E nisso Antônio Carlos ficou muito comovido com a história e ajudou prontamente essas famílias, os irmãos. Mas no desenrolar da história, um belo dia, o malfeitor, vendo que ali dentro da casa dele tinha bastante dinheiro, se aproveitou do momento de descuido, entra na casa de Antônio Carlos e dá um tiro na mulher dele. Na hora daquela bagunça ali, ele dá um tiro e a mulher vem a falecer. E ele ficou muito desgostoso com essa situação, maldizendo Deus, onde estava Deus,
uma mulher de caridade, né? E ele desanimou da vida e voltou para a fazenda do pai, ficou ali numa depressão muito grande, até que um dia a filha dele chegou e falou: pai, nós estamos aqui, nós ainda estamos vivos. Aí foi aquele despertar. Mas no desenrolar da história, que tem muita coisa, essa filha dele que chamava Cássia, e o nome do livro é Jardim das Acácias, porque ele gostava muito de jardim, nos jardins que se plantasse acácia, inclusive na igreja ele pediu para o padre. E esse era o marco dele e da esposa dele. No desenrolar da história, que é muito bem contada pelas nossas cronistas sociais, lá da espiritualidade, existe ainda muita coisa a rolar nesse livro, mas pelo nosso tempo, que é muito curto, se vocês quiserem adquirir o livro, é só acessar nosso site, que nós enviaremos o livro para todo o Brasil, com muito prazer. E temos também o Clube do Livro, que vocês podem fazer assinatura através do mesmo site, com preço acessível. E nós mandaremos todos os meses um novo exemplar para que vocês possam deliciar com as leituras e viajar junto com esses personagens. Agradeço a todos pela atenção, um abraço no coração e até a próxima Minuto do Livro.